E, Silvão, aí pra gente comentar em relação a esteroides e o risco cardiovascular, então a gente comentou que ele gera um efeito protrombótico, pró-inflamatório, aterogênico, eventualmente vasoespasmo, né? Pode fazer alguma disfunção endotelial, mas pra gente entender melhor o risco cardiovascular, é, vamos só complementar um pouquinho mais o que você comentou. Então ele pode ter um aumento de hematócrito, um aumento de LDL, queda de HDL. Então, todos esses fatores de risco, eles acabam entrando também. Então, a gente vai acabar abordando ele também como um doente numa dislipidemia como prevenção primária. A gente começa estatina, não começa. Como é que é a sua abordagem desse risco cardiovascular, pensando em risco aterosclerótico mesmo, ou, enfim, coronariano, para essa população? Eu tenho uma tendência bem grande a começar, porque a maioria chega com níveis absurdos de colesterol no consultório. Assim, a maioria mesmo. Mas lipidemia secundária, né? Sim. E, ok, se o paciente parar de utilizar, a gente tira. Mas enquanto ele está em utilização, eu não acho que vale você expô-lo ao risco. Ah, não, mas é por causa do esteroide, tem que tirar o esteroide. Ok, mas ele tem que tirar o esteroide. Aí eu tiro a medicação, porque não vale a pena a gente ficar expondo esse paciente por tanto tempo a risco e você não sabe quanto tempo que ele vai falar. Óbvio, faz parte da nossa consulta orientação de prestação? Repito, faz. Mas não quer dizer que a gente não deva tratar esse paciente. Se ele tiver hipertenso, a gente vai tratar a hipertensão dele. A gente tem que ir atrás de tratar, mesmo que tenha um fator causal bem claro. Isso que você comentou é muito legal, porque a gente fica muito mais numa inércia terapêutica com o colesterol do que com a hipertensão, né? Porque o cara tá lá, na sua frente, com 18/10. Não, mas isso aqui é secundário ao anabolizante. E um LDL de 190. A gente vai ficar muito mais tendencioso e querer tratar mais agressivamente essa pressão do que o LDL, né? Pelo menos acho que a maioria dos médicos vão ter essa inércia. Não, putz, mas a pressão tá muito alta, né? Sim. E o LDL também tá muito alto e você tá expondo esse doente a um fator de risco importante no contexto inflamatório, né? Esse paciente ele tem chance muito importante de ter evento cardiovascular. Então, assim, o que eu puder fazer para atenuar, eu vou fazer. Porque eu dou exemplo pro paciente, olha, a sua vida você pode andar num avião de luxo, um Boeing, ou num teco-teco. Você escolheu andar de teco-teco. Uhum. O que eu consigo fazer é te dar o melhor paraquedas do mundo. Mas eu não garanto que seu avião não vai cair. Mas a nossa função para esse paciente, às vezes, óbvio, vamos trocar pro Boeing? Vamos, mas dar um paraquedas bom para ele também, para ele conseguir lidar bem com isso aí. Então, atenuar o que a gente consegue atenuar. Eu tive paciente em utilização de esteroide, que estava hipertenso, eu tinha septo e parede posterior de 13. A gente começou com valsartan para ele controlou a pressão. 4 meses depois, septo e parede posterior de 11. Ou seja, tirar o estímulo hipertensivo e bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona para ele foi interessante. Então, eu gosto de usar BRA porque esses pacientes, na minha cabeça, eles parecem muito um ECFEP, né? E talvez o BRA seja o que tenha uma melhor evidência. Se você pegar o Charm Preserved lá, passou de 1.0, mas talvez seja o que fica mais perto ali, né? Então, eu gosto do BRA por causa disso, nessas situações. Legal. E, bom, eles também têm um hematócrito mais alto, eventualmente a gente vê até as pessoas que prescrevem, não, faz uma sangria eventualmente, né? A maioria dos casos que eu vi de complicações relacionadas ao uso de esteroide foi relacionado a eventos de coronária aguda, eventos trombóticos também, tem muita ativação plaquetária. Até uma coisa que a gente viu parecido na pandemia, né, com o Covid, eventualmente alguns casos de evento trombótico em doente jovem. O que eu tenho visto agora é que esses eventos trombóticos ficam mais reservados na população que usa esteroides, né? Não sei qual que é a sua percepção, você que também trabalha em serviço de emergência, né? Sim, vejo mais do que eu gostaria de ver, pra ser sincero. Assim, me chama a atenção ver tanto, assim, me preocupa muito e eu me preocupo muito com outro fato, que a gente está numa era da desinformação e dentro desse cenário de desinformação as pessoas começam a ocupar vacina por causa disso, uma vez e assim, eu já peguei paciente chegando com 39 anos, utilização de esteroides há 5 anos, chegou com Ellens, era um padrão no cateterismo de tria arterial e usando dose, 5, 6 vezes dose fisiológica por semana, placa pra tudo quanto é lado. Ele falou assim, será que isso não é por causa da vacina que eu tomei semana passada? Eu falei assim, essa doença não desenvolveu do dia pra noite, assim, isso revascularizou e tudo, deu tudo certo, mas você fala, e nessa era de desinformação as pessoas começam a acreditar que é uma causa e deixam de olhar pra causa real. Isso me preocupa muito, assim. E eu acho que isso vai piorar. Assim, infelizmente eu tenho a impressão que isso vai piorar e que eu acho que a gente está prestes a ver uma epidemia de complicações em jovens. Uma epidemia mesmo. E chama atenção que, se você for ver, geralmente são as pessoas que se alimentam bem e se exercitam bem, né? Que elas fazem a cartilha inteirinha do certo. Então,
muito possivelmente o efeito deletério é ainda maior. Perfeito. Eles estão sendo protegidos pelos hábitos ainda. Então, se você colocasse... a gente ia ver efeito deletério... Duas populações iguais, o efeito deletério ia ser mais agravante, digamos assim. Isso, que o cara não fuma, digamos assim, Sim. né? Tem outras coisas que ele não faz, até que poderiam ser mais deletérias ainda, Sim. né? Então, tem me preocupado muito com isso. Óbvio, minha experiência pessoal não tem nenhum valor científico, mas cada vez mais eu vejo no consultório. Assim, e eu acho que a gente não está sendo eficaz em orientação pública para os nossos pacientes. Acho que a gente estava conversando sobre isso mais cedo aqui em off, né? A gente peca muito na forma de orientar. A nossa abordagem, né? Sim, a gente bate muito no tema, a gente acaba batendo no paciente na hora de orientar. A gente fala para o paciente, olha, você é errado de fazer isso, calma, deixa eu te expor dados aqui para você pensar com carinho sobre isso, se vale a pena mesmo ou não. Eu acho que talvez a gente vai ter que mudar a forma de abordagem, talvez colocar uma questão de pertencimento para esse paciente. Olha, eu te entendo, eu sei a importância que isso tem para você, eu sei a importância que o esporte tem na sua vida, mas veja, existe isso também. E por mais que seja importante, isso é mais perigoso. Não é simplesmente, para que fazer isso? Seu músculo ficar grande não serve de nada. Você saiu da casa desse paciente, né? Então, eu acho que a gente tem que acolher muito bem esse paciente. E fazer ele entender, né? Botar ele, pesar na balança os fatores de risco, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, então, e além disso, a gente tem esses possíveis outros mecanismos, né? Que a gente pode ter de eventos trombóticos, então... ativação plaquetária, disfunção endotelial, dislipidemia, aterogênese acelerada. Então a gente tem diversos mecanismos, né? Então dá pra gente botar muitos dados na frente do nosso paciente em relação ao que está acontecendo no organismo dele e a gente pode tentar evitar ou mitigar com a nossa abordagem, né?